meu povo que se chama pelo meu nome. Quanto um apelido pode carregar uma história tão importante. Uma história que é valorizada e respeitada por uma série de pessoas de diferentes contextos e que mesmo quando essas pessoas já não estão no ativo ou partiram para estar com Jesus, o nome delas continua a ser lembrado com saudade e com respeito. O nome que carregamos e pelo qual somos chamados deve ser vivido com respeito e caráter. Que nós possamos ser chamados filhos de Deus pelas características do nosso Pai Celestial que são reconhecidas em nós. Nós carregamos uma ligação. De acordo com o dicionário, ligação significa junção entre duas coisas. Fala-nos de união, de conexão, de vínculo. O pecado quebrou uma ligação espiritual que existia entre nós e Deus. No Antigo Testamento, Deus escolhe um povo. Deus faz uma promessa a Abraão. Este povo que iniciou em Abraão não tinha apenas a ver com uma linhagem de sangue, mas com uma linhagem espiritual. Então, no Novo Testamento fica claro que este povo tem uma abrangência maior do que a exclusividade de uma linhagem de sangue. Em Cristo, ela é a junção entre o homem e Deus. Esta ligação exige consciência e exige temor. É uma ligação que traz definição à nossa vida. Ela aponta-nos um caminho, ela estabelece convicções e firma-nos nas decisões que nós tomamos. Noemi, ela tinha 2 noras, entretanto ela perdeu o seu marido, os seus genros, e ela começa a voltar para a terra. E uma delas disse, ok, então eu vou seguir o meu caminho. Ela simplesmente percebeu que deveria ir. Ao contrário, Ruth entendeu que deveria ficar. Ruth, ela escolheu ficar e escolhendo ficar, ela mostrou um compromisso absolutamente fantástico. Compromisso com o nome que nós carregamos. Compromisso com esta ligação que nós carregamos. Que nós possamos também dizer a Deus o seguinte: eu irei onde me mandares. Viverei onde tu disseres para eu viver. O teu povo será o meu povo. A ligação que tens com Deus não é apenas uma ligação entre ti e Ele, mas entre ti e aqueles que são povo de Deus juntamente contigo. Compromisso que tu tens também com o irmão que está sentado ao teu lado. Existe um compromisso que temos uns com os outros que não pode ser negado ou relativizado, porque aquilo que nos liga é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Não valorizar, investir e respeitar essa ligação, esse compromisso, é desvalorizar e desprezar o sangue de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Nós carregamos uma responsabilidade. Responsabilidade que nós carregamos de proclamar as boas novas. De proclamar o Evangelho. É ao compreender de quem são as obras que nós proclamamos que temos noção da responsabilidade que nós carregamos. Proclamar significa declarar publicamente, em voz alta, anunciar, e significa também uma coisa muito interessante: solenidade. Solenidade significa caráter e condição do que é solene. Solene significa feito com aparato e pompa. Majestoso, que infunde respeito, que é enfático. A responsabilidade que carregamos não tem apenas a ver com a mensagem que anunciamos, mas também com a maneira como a anunciamos. Esta é uma mensagem que tem que ser proclamada com solenidade, certo? Mas de um lugar de pertença e de misericórdia. Isto de compreendermos a nossa identidade de que somos sacerdócio real capacita-nos a proclamar as virtudes de Deus. Em terceiro lugar, nós carregamos uma autoridade. O princípio da autoridade é inegociável nas coisas de Deus. É um princípio de Deus. Deus opera sempre através deste princípio. O teu futuro não tem autoridade espiritual, mas a tua história tem.
É a tua história que carrega essa mesma autoridade espiritual. A história traz autoridade àquilo que tu estás a comunicar. Ele era um jovem que tinha um sonho, ele visualizou alguma coisa, ele trouxe um futuro. Então José tinha uma excelente visão, mas ele não tinha história. Mas quando ele construiu a sua história, em tudo Deus era com José e o fazia prosperar. O segredo é este, é Cristo. É Cristo. É uma vida com Cristo. É uma vida mergulhada nas misericórdias de Deus. Que a luz de Cristo através da igreja, ela vai criar um impacto enorme na vida daqueles que estão à nossa volta. Vocês sabem, a nossa história vai dar-nos ou retirar-nos autoridade. As tuas decisões alinhadas com a palavra de Deus constroem autoridade, mas só dessa forma. E história construída com integridade, com honestidade, que honra o nome pelo qual nós somos chamados, o nome do povo ao qual nós pertencemos. Amém?